Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nesta aula será apresentado como criar o arquivo de log no PHP. E o que será implementado nesta aula é o seguinte: o arquivo de log, por exemplo, tenho este arquivo, atualmente ele tem uma tentativa, eu excluo, então deixo o log vazio, o arquivo, fecho mesmo, e o usuário realizou a primeira tentativa, a segunda tentativa de login, terceira tentativa, ok. Tentativa normal. Tentou realizar a quarta? Realizado 4 tentativas de login. Já tem alguma informação salva no log. Só conferir, venho no arquivo log, tentativa de login mal sucedida. Fecho o arquivo, quarta tentativa, quinta tentativa. Então, já realizou 6 tentativas. Se realizou 6 tentativas, eu quero bloquear por algum período. Atualizo, realizado a 7ª tentativa e o login está bloqueado de forma temporária. Confiro no log e tenho tentativa de login mal sucedida, a 4ª tentativa, ok. Quinta tentativa, sem problema. A 6ª tentativa, muitas tentativas de login. Temos aqui o nível do log. E, por último, tentativa de login após o bloqueio temporário. O usuário está bloqueado por algum tempo para realizar o login, para realizar nova tentativa, imagine por 5 minutos, e ele está tentando do mesmo modo realizar o login. Eu salvo as informações do usuário que está tentando realizar o login. Eu utilizei como sistema de login para apresentar, mas você pode salvar log de outros erros no sistema. Então vamos ver agora como criar este arquivo de log com PHP. Nesse tutorial será utilizado o servidor local AMP Server, o navegador Google Chrome e o editor Visual Studio Code. Starto o servidor local AMP Server, abro no gerenciador de arquivos e dentro do AMP Server criei o diretório Celc. Abro esse diretório Celc no editor Visual Studio Code com o diretório aberto. Posso utilizar o prompt de comando, mas eu prefiro utilizar o terminal do editor. Venho em novo terminal, abrindo um novo terminal. Ele já acessou o diretório Celc, acessou o diretório correto e posso instalar a dependência que será utilizada. E para instalar a dependência será utilizado o Composer, então você precisa ter o Composer instalado na sua máquina. Se você não tiver o Composer instalado, abaixo há o link para você acessar uma aula apresentando como instalar o Composer. Eu tenho o Composer, eu coloquei simplesmente o Composer e apresentou que o mesmo está instalado e qual é a versão. Pesquiso pela dependência, sendo a seguinte dependência. Sendo a dependência monolog, após ter pesquisado, abro o site no Git e descendo um pouco na documentação, monolog é para o PHP. E como eu instalo utilizando o Composer. Por isso que você precisa ter o Composer instalado na sua máquina, conforme eu apresentei anteriormente para testar se você já tem instalado. Executo o comando Composer require, deve instalar essa dependência. Enter para instalar. Instalado a dependência, posso vir em Composer JSON, está aqui a dependência. Antes de continuar, eu crio um arquivo ler só para auxiliar quem está baixando o projeto, como também você pode criar este arquivo para futuramente consultar como utilizar ou como criar. Coloquei como rodar o projeto baixado. Primeiro você precisa ter o Composer e depois instalar as dependências. Se quando você baixar o código-fonte e tiver esse diretório vendor, não precisa instalar as dependências, porque já baixa o projeto com as dependências. Se não for disponibilizado para download esse diretório, precisa executar este comando. Inclusive, se você estiver utilizando uma versão do PHP diferente à minha, você precisa excluir este arquivo e esse diretório. Excluiu o arquivo e o diretório, executa o Composer install para instalar a dependência conforme a sua versão do PHP e também para não dar erro em relação ao Composer. Tem a sequência para criar o projeto. Eu verifiquei se eu tenho o Composer e depois instalar a dependência.
esse arquivo é só para auxiliar. Agora sim, eu crio o arquivo exemplo _log.php e neste arquivo implemento o seguinte: retorno na documentação exemplo básico, abro o PHP, em seguida use, estou incluindo as classes do Monolog. Para trabalhar de forma automática carregando as classes, eu preciso carregar o Composer. Para isso, coloco require, em seguida indico que o Composer está dentro do diretório vendor, depois do diretório vendor o arquivo autoload. Incluí o Composer, retorno na documentação, posso copiar isso daqui no momento. Copio e explico no editor. Somente fecho aqui. Aqui ele está apresentando erro que não conseguiu identificar. No meu caso, o problema é o navegador, então eu preciso abrir ou fechar, porque o log eu importei aqui na parte superior. E esta classe também estou importando, porque se eu clicar aqui, se eu não tivesse importado, seria apresentado esta opção conforme apresentou. Clicando aqui, seria importado. Mesmo importado, está apresentando erro porque eu preciso reiniciar o editor. Reiniciei o navegador, resolveu o problema. Aqui na parte superior, estou criando o logger, new, uma palavra reservada, instanciando a classe logger desta biblioteca e passando como parâmetro o name. Crio o objeto log, pego o objeto log e chamo o método pushHandle. E para este método, eu estou indicando que deve ser utilizado esta classe para salvar os logs neste arquivo. Se você quiser, você pode alterar o local, mas eu deixo. Será criado um diretório com o nome de path, em seguida to e este nome. E somente salve os logs a partir deste risco, porque você pode ter outros riscos. Retorno, por exemplo, aqui tem esse, mas pode ter outros. Conferir se na documentação tem, não. Aqui na parte inferior não tem. Retorno na parte superior, em seguida venho em doc, usar e tenho o seguinte: descer um pouco, como utilizar, isso eu já fiz este procedimento. Quais são os níveis? Por exemplo, debug, info, tem esse outro. E em função de eu ter indicado que deve salvar somente a partir deste nível, então esses outros 3 níveis inferiores não serão salvos no log. Então você precisa conferir a partir do qual nível que você quer salvar. É importante que você leia para que serve cada um deles. Ou vamos ver, debug, informação para depuração, que seria para nível de desenvolvedor, info também a nível de desenvolvedor. Você pode salvar, por exemplo, usuários ou login dos usuários ou qualquer outros log SQL que seja interessante. Eventos normais, mas que tem algum significado. Ocorrências excepcionais, então esse você utiliza para ocorrências excepcionais, mas que não são erros. Por exemplo, uso de API descontinuada, uso de forma inadequada, são coisas que não estão erradas, mas precisam de atenção. Esse outro nível são erros em tempo de execução que não requerem ações imediatas, mas que devem ser monitoradas. Depois eu tenho este outro nível, são condições críticas. Por exemplo, um componente da aplicação não está disponível ou, por exemplo, uma exceção não esperada ocorreu. Tem o alerta, no qual uma ação imediata deve ser tomada. Exemplo, sistema caiu, base de dados está indisponível e assim por diante. Você pode acrescentar uma instrução para enviar SMS. Inclusive, abaixo vai ter um link como enviar o SMS. Se eu tiver um log do tipo alerta, com esse nível, eu posso enviar um SMS. E por último, o nível mais alto
algo de emergência. Sistema não pode ser utilizado, está inutilizável. Apresentado os níveis, no exemplo ele somente vai salvar a partir deste nível, esses outros 3 não serão salvos. Eu quero que ele salve a partir do primeiro, sendo o debug. Só altero colocando minúsculo, não pode ser maiúsculo, a primeira letra maiúscula, porque é um atributo, mas as outras letras devem ser em minúsculo. E para facilitar, eu tenho todos esses níveis. Eu coloco um código pronto, então eu pauso a aula, coloco um código pronto. Você pode pausar a aula, copiar, então tenho debug, info, conforme eu já citei, eventos normais, ocorrências excepcionais. Isso aqui é mais a nível de desenvolvedor. Agora, a nível de administrador, desenvolvedor também e administrador. Erro é algo que está ocorrendo, mas não precisa uma ação imediata. Depois eu tenho crítica, pode ser utilizada quando algo não estiver disponível, por exemplo, uma parte da aplicação. Alerta, precisa tomar uma ação imediata. Emergência, o sistema está inutilizável. Vamos ver se realmente salva esses níveis. Eu startei o servidor local WAMP Server. Depois de startado, preciso acessar esse diretório Selk. Então, simplesmente coloco localhost, o diretório Selk e depois o arquivo exemplo log.php, sendo o arquivo que tem o código-fonte. Acessei este arquivo. E observem que criou o diretório path. Legal, então criou. Depois tem esse outro diretório e o arquivo. Acessando o arquivo, eu tenho os log. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8. 4 mais 4, 8. Mas se eu alterar, agora eu não quero mais do debug. Só quero a partir desse daqui. O editor auxilia, salvo. Atualmente tem todos esses 8. Fecho o arquivo para não dar erro. Atualizo. Vamos ver se salvou. Venho abrindo este arquivo. Ele salvou a partir desse daqui. Então, observem que você pode indicar. Enquanto estiver em desenvolvimento, você pode utilizar esses 3. A partir do momento que colocar em produção o seu projeto, utiliza esse nível para o desenvolvedor e esses aqui 4 obrigatórios a nível de administração. Ok, eu estou salvando, já apresentei como utilizar, mas vamos ver um exemplo prático. Eu crio um arquivo index.php. Neste arquivo, eu copio todo este código só para facilitar, colo e apago isso daqui. Vamos fazer uma simulação em um sistema de login. E no exemplo será utilizado sessão. Preciso iniciar a sessão, sendo a primeira instrução do projeto, session start. Não pode ter, então o comentário eu coloco na mesma linha, iniciar a sessão. Após ter iniciado, eu verifico se não existir e set a tentativa do usuário de acessar, se for um underline session, uma sessão com o nome de QTD, quantidade de tentativas de acesso, se não tiver acesso a este if, se não acessa este else. Quando não existir, então crie esta sessão e coloque como primeira tentativa, a primeira tentativa do usuário. Mas se não é a primeira, porque já existe, ele deve acrescentar mais uma. Então, se ele já tentou uma vez, acessa este else, acrescenta mais um, haverá 2 tentativas. Coloquei o comentário, se não existir a sessão, a mesma é criada, acessa o if, se não é acrescentado mais uma tentativa no acesso. Você pode recuperar os dados de um formulário, mas para facilitar, eu crio uma variável e atribuo o usuário estático. Então, vai ser uma variável com o nome de usuário, recebe o seguinte valor, cesar@selk.com.br, sendo este o usuário. E agora eu quero verificar se é menor ou igual a 3 a quantidade de tentativas. Ele não deve fazer nada, só vou imprimir uma mensagem. Se cifrão underline session, o que estiver dentro da sessão,
sendo a seção QTD, quantidade de acesso. Se a quantidade de acesso for menor ou igual a 3, tentativas normais, porque o usuário pode fazer essa quantidade de tentativas. Abro o P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo e aqui é sucesso, então não tem nenhum problema. Style vai ser color, não há nenhum problema, então eu coloco da cor verde. Coloquei a palavra realizado, depois eu quero a quantidade de tentativas de login. Eu fecho aspas duplo, abro novamente e internamente eu coloco esta seção, pois vai indicar quantas tentativas foram realizadas. Eu retorno no navegador, atualizo, ele não acessou esse hífen, vamos ver, eu coloquei menor quantidade, sim. Ah, sim, porque eu acessei o exemplo. Não é o exemplo que eu quero. Venho no log, apago tudo isso daqui, deixo vazio o arquivo e agora eu quero acessar o arquivo index. Posso colocar o nome do arquivo ou deixar vazio porque o próprio servidor encarrega-se de procurar o arquivo index. Eu coloco index, realizado uma tentativa, tentou realizar o login. Também acrescento um else if e neste else if eu verifico o seguinte. Eu pego isso daqui para facilitar, fecho este else if e nele eu verifico o seguinte. Se for menor ou igual a 5, coloquei a frase, verificar se é menor ou igual a 5, a quantidade de tentativas. Neste local posso imprimir o seguinte. Eu pego este eco para facilitar. Será verde? Não. Agora tem um certo risco. Coloco o hashtag, a cor será ED9C28. Eu acho que é o laranjado. Realizado 4 tentativas de login. Falei 4 só para ter como exemplo um número. E agora eu salvo um log. Pego o objeto log, este objeto que eu estou criando aqui acima, instanciando a classe, criando o objeto e utilizando o objeto, eu chamo info, este método, e para este método info, passo como parâmetro uma frase, tentativa de login mal sucedida, e qual é o usuário que tentou realizar o login. Então, você pode enviar mais informações. O usuário, você pode colocar o usuário, o IP do usuário, entre outras informações. Eu só estou salvando uma informação no log para apresentar para vocês como utilizar. Se ele tentar mais de 3 tentativas, 4 tentativas, deve salvar o log. Vamos ver, 2 tentativas, 3 tentativas, 4, realizado 4 tentativas de login. Acessou este else if. Será que salvou o log? Venho no log, ainda não salvou. Por quê? Vamos ver, eu coloquei que deve salvar a partir deste nível. E eu tenho o info. O info está antes. Então, eu quero salvar a partir do debug ou info. Eu coloco info, não utilizo o debug. Mas como você vai baixar o código-fonte, eu coloco debug. E você altera conforme for melhor. E aqui no exemplo log eu também coloco debug, porque se alguém baixar vai informar que não está funcionando o debug. Mas você sabe, você que está assistindo a aula, você compreendeu. Retorno no arquivo index, agora será a quinta tentativa, realizado 5 tentativas de login. Venho no log e tenho o horário que tentou, é do tipo info. Você pode utilizar um programa, coloca o programa que você pode utilizar para monitorar. Então aqui tem o programa. Você pode pesquisar mais informações sobre este programa. É um programa de código-fonte aberto, por isso que eu estou indicando. E tem a frase tentativa de login mal sucedida, porque eu coloquei esta frase, e tem as informações de quem realizou a tentativa. O usuário, este usuário que tentou realizar uma tentativa de login já com nível mal sucedido, porque ele tentou mais de 3 vezes. Acrescento mais um else if, pego este else if para facilitar, fecho o mesmo,
será igual a 6. Então, se ele tentou 6 vezes, coloquei o comentário, verificar se é igual a 6 a quantidade de tentativas. Pego isso daqui, este eco e também o log. Não será mais o laranjado, eu altero para o vermelho. Hashtag F00. Realizado quantidade de login e a frase: muitas tentativas de login mal sucedidas, não quero mais info, já não é mais uma informação, será esse daqui. Eu altero, começo a digitar, o editor auxilia que eu tenho este nível, em função de ser a 6ª tentativa, já tinha 5, ele deve salvar mais este log. 6ª tentativa, confiro no log, agora eu tenho mais este log. Com este nível, muitas tentativas de login mal sucedidas realizadas por este usuário. Fecho. Acrescento agora o else. Se não caiu em nenhuma das condições acima, acessa este else. E só acessa este else quando for mais de 7 tentativas. Se for menos, acessa ou if, ou else if, ou este else if. Mas se for mais de 7 tentativas, acessa este else. Neste else, pego este eco e acrescento o seguinte. Continua o vermelho. Realizado tentativas de login, somente completo a frase após o bloqueio temporário. E aqui também acrescento a seguinte frase: tentativa de login após o bloqueio temporário. Se fez 6 tentativas, a 7ª ele já não consegue. Eu quero bloquear por um tempo. Imagine que será bloqueado por 5 minutos. E aqui não vai ser mais este nível. Quero utilizar esse nível. É uma exceção que não requer uma ação imediata, mas deve ser monitorada, porque o usuário está tentando realizar o login mais de 6 tentativas. Por isso que você não vai monitorar manualmente, vai utilizar o programa que eu havia indicado anteriormente, sendo este programa. Você pesquisa ele e veja um pouco sobre este programa, que ele pode auxiliar muito na parte de monitorar os logs. Eu fecho este arquivo, quero testar se realmente será salvo este log. E, conforme apresentei, será o nível de erro. Erro tem um R no final? Sim, tem um R no final. Acesso o arquivo, quero fazer a 7ª tentativa. Realizado 7 tentativas de login após o bloqueio temporário. Se ele já realizou 6 tentativas, eu bloqueio a tentativa por 5 minutos. Durante 5 minutos, este usuário não pode realizar o login. Esses 5 minutos é somente uma sugestão, porque cada sistema tem seu nível crítico. Por exemplo, um sistema de login de banco tem um nível crítico superior a um sistema de gerenciador de condomínio. Então, conforme o sistema, você acrescenta a quantidade de tentativas de login que podem ser realizadas. Eu destruo a sessão só para conseguir iniciar do zero. Coloquei o texto e o próximo passo utilizo um set, destrua a sessão essa daqui, quantidade. Será destruída, assim eu começo do zero. Atualizo, primeira tentativa, porque excluiu, destruiu a sessão, comento e agora continua com 1, 2, normal. Primeira tentativa, segunda tentativa, terceira tentativa, normal. Inclusive, não havia necessidade de salvar o log, não é obrigatório. Eu limpo o log para começar do zero. Fecho. Aqui ele não salvou este log, por quê? É simples login, mas se você quiser salvar, não há nenhum problema. Conforme eu citei, você precisa ver qual é o nível crítico do seu sistema. No meu caso, eu optei em não salvar na sessão as 3 primeiras tentativas, mas a 4ª já deve salvar. Atualizo, realizado a 4ª tentativa, em seguida 5ª tentativa, 6ª tentativa,
agora bloqueou. Tento, 7ª tentativa de login após o bloqueio temporário. Já realizou 7 tentativas, depois da 7ª eu realizei o bloqueio temporário. Venho em log e tenho o log. Tentativa 4, mal sucedida. Tentativa 5, mal sucedida. Tentativa 6, mal sucedida. Observe, alterou o nível. E depois da 6ª tentativa, eu bloqueio. O usuário tentou fazer novamente o login. Agora eu tenho o nível de erro, tentativa de login após o bloqueio temporário. É um nível não crítico, no entanto, deve ser monitorado. Isto é, não precisa de uma ação imediata, mas eu preciso monitorar, porque se o usuário continuar tentando realizar o login após o bloqueio temporário, pode ser um robô e não uma pessoa tentando acessar manualmente, e sim um robô que consegue fazer várias tentativas uma após a outra. E é muito importante que o seu sistema tenha esta opção de salvar os logs do usuário. Aqui eu coloquei em relação ao login, mas conforme a documentação indica, você pode monitorar outras coisas. Por exemplo, APIs utilizadas de terceiros que estão descontinuadas, alguma parte da aplicação parou de funcionar, em consultas SQL mais críticas, por exemplo, se o usuário está editando o seu perfil, você salva no log. No entanto, cuidado, não salve todas as informações do usuário. Se o usuário está editando a senha, não salve a senha no log. Pode salvar as informações, algumas informações, exceto a senha que ele está editando. E também eu tenho no código este nível. Você pode salvar esse nível em variáveis de ambiente para que somente quem tem acesso às variáveis de ambiente possam alterar o nível e não seja qualquer desenvolvedor que tenha acesso ao código-fonte. Por isso, essa parte do nível é importante que seja salvo em variáveis de ambiente. Se você não sabe como utilizar variáveis de ambiente, abaixo há um link para você acessar um tutorial no qual eu apresento como utilizar variáveis de ambiente. Apresentado como salvar log com PHP. Deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais relacionados a como implementar ou como começar a implementar uma aplicação segura.